David Eagleman, no seu livro Cérebro, uma biografia, diz que se o nosso cérebro fosse simples o suficiente para ser compreendido, nós não seríamos inteligentes o suficiente para compreendê-lo. Boa parte dessa complexidade se dá às sinapses. Vamos falar de neurociência? Eu gostaria de te convidar para assistir aos outros vídeos sobre neurociência, física, filosofia. Dê o seu like nos vídeos que você gostar e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Convide um amigo que gosta desses temas a vir para o canal, porque só assim esse canal vai poder crescer e alcançar mais gente. Para a gente entender como funcionam as sinapses, a gente primeiro tem que olhar para 3 partes da anatomia de um neurônio. Dá uma olhada nessa figura aqui do lado. Você vai perceber que existem os dendritos, o corpo celular e o axônio. De forma bem simplificada, mas didática, a gente pode usar a nossa própria mão e braço para entender como funcionam essas partes anatômicas e suas funções. Vamos admitir que as pontas dos meus dedos sejam os dendritos. A minha mão é o corpo celular e o meu braço é o axônio. Os dendritos, eles vão ser responsáveis por recepcionar a informação vinda de um outro neurônio. Chegará nos dendritos essa informação, ela vai ser repassada para o corpo celular. O corpo celular é a chamada usina de um neurônio, onde ocorrem as reações bioquímicas, onde estão presentes aquelas organelas famosas das aulas de citologia, mitocôndria, os lisossomos, retículo endoplasmático rugoso, lembra disso? Esse processamento bioquímico vai alterar eletricamente a estrutura do neurônio. Em geral, um neurônio tem um chamado potencial de repouso de menos 60 mV. O que isso quer dizer? Ao contrário dos objetos que nós temos no nosso dia a dia, que são eletricamente neutros, um neurônio naturalmente é negativo, ele é por natureza negativo. Quando a informação tem que ser transferida no neurônio, a ideia é que você deixe esse potencial mais positivo, né? Então ele está menos 60 mV. Se a gente elevar esse valor para menos 30, é um sinal que o neurônio tem que repassar essa informação para um próximo neurônio. Caso não se queira que essa informação seja transferida para o próximo neurônio, a ideia é deixar esse neurônio mais negativo ainda. Então é reduzir para menos 90, menos 100 mV a carga elétrica desse neurônio para que ele entenda que essa informação deve morrer aqui no corpo celular e não ser transferida para uma próxima rede neural. Na neurociência, quando a gente fala de transferência de informação de um neurônio para o outro, essa transferência é chamada de binária. Isso significa que ou ela ocorre ou ela não ocorre. Em outras palavras, o neurônio nunca vai transferir mais ou menos a informação. Ou ele transfere totalmente ou ele não transfere. Supondo que então o corpo celular, através das suas reações bioquímicas, decida que essa informação tem que ser transferida para um próximo neurônio, ele vai desencadear uma descarga elétrica, uma descarga iônica ao longo do axônio para que essa informação elétrica chegue lá na fenda sináptica, a região de fronteira entre um neurônio e o outro. Lembrando aqui desse modelo, que os meus dedos eram os dendritos, a minha mão é o corpo celular e o meu braço é o axônio. Vamos lembrar que esse axônio aqui, ele pode ser revestido por uma camada chamada bainha de mielina. A bainha de mielina funciona como um otimizador da transferência elétrica. Como nessa figura que vai aparecer aqui ao lado, a gente percebe que os axônios revestidos com bainha de mielina transferem a descarga elétrica mais rapidamente do que aqueles axônios que não têm a bainha de mielina. Só por curiosidade, a chamada esclerose amiotrófica lateral, que acometeu, por exemplo, o Stephen Hawking, é uma falha na constituição dessa bainha de mielina. Na verdade, é uma doença autoimune que faz com que o corpo comece a digerir essa bainha de mielina e os neurônios, portanto, passam a se desmielinizar. Isso compromete a transferência de informação e conexões entre neurônios, principalmente neurônios motores. E é justamente por isso que pessoas que são acometidas por essa doença começam a perder o seu controle motor e os seus movimentos. Uma outra curiosidade bastante interessante em relação à bainha de mielina diz respeito aos neurônios do córtex pré-frontal. Dentre inúmeras funções, o córtex pré-frontal é responsável pelo processamento cognitivo, pela leitura das nossas emoções, pelas nossas funções executivas. E aqui é interessante a gente saber que a mielinização dessa região ocorre na adolescência. E é justamente por isso que é na adolescência que a gente passa por um grande salto no nível de cognição, de aprofundamento, de abstração, de leitura de sentimentos, enfim. E mais uma coisa importante de se dizer é que é justamente a bainha de mielina que é chamada de massa branca do encéfalo.
Por conta do fato de que ela é constituída predominantemente por lipídios, ela tem essa coloração mais esbranquiçada, digamos assim, enquanto que o corpo celular tem uma coloração mais acinzentada. Então, regiões onde a gente tem muitos corpos celulares próximos vão ter o aspecto cinza, é daí que vem a expressão massa cinzenta, massa cinza, enquanto que as fibras de axônio vão ter uma coloração mais esbranquiçada, daí a expressão massa branca. Vamos falar agora sobre o que vai acontecer nessa região de fronteira entre o axônio de um primeiro neurônio e os dendritos de um segundo neurônio. Essa região é chamada de fenda sináptica. É justamente aí que vai acontecer a comunicação de um neurônio com o outro, a famosa sinapse. Quando a informação elétrica chega na extremidade do axônio, ela vai estimular a entrada de íons de cálcio para que eles reajam com essas bolsinhas que vão aparecer aqui ao lado. Essas bolsinhas, chamadas de vesículas, contêm ali dentro delas uma substância que é famosa, os chamados neurotransmissores. Provavelmente você já ouviu falar de noradrenalina, dopamina, serotonina. Essas são justamente as substâncias neurotransmissoras. A entrada de cálcio no neurônio faz com que haja uma reação química que leva essas vesículas até a fronteira ali de um neurônio com o outro. Essas vesículas são abertas e os neurotransmissores são jogados na fenda sináptica. Aqui é importante a gente destacar o papel do cálcio e a importância do cálcio na sua dieta. É muito comum que a gente ouça que uma dieta rica em cálcio é importante para os nossos ossos, o que é verdade. No entanto, também é fundamental que você entenda que o cálcio participa dessa transferência de informação entre neurônios. Portanto, uma dieta pobre em cálcio compromete o bom funcionamento do seu sistema nervoso. Legal, o cálcio reagiu com as vesículas, liberou as substâncias neurotransmissoras na fenda sináptica, mas agora o que vai acontecer? Ao contrário do que muita gente pensa, os neurotransmissores de um neurônio não entram no outro neurônio. O que eles vão fazer, na verdade, é um processo chamado chave-fechadura. Usando novamente aqui uma analogia didática, a gente pode imaginar que essa mão é uma substância neurotransmissora, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, e a minha outra mão vai ser um receptor do outro neurônio. Esse neurotransmissor ele vai se encaixar perfeitamente com o seu receptor. Cada tipo de neurotransmissor tem um receptor específico. Portanto, por exemplo, o neurotransmissor noradrenalina não vai se encaixar num receptor de dopamina em geral. Eu digo em geral porque num próximo vídeo a gente vai ver como as substâncias psicoativas funcionam no cérebro enganando quimicamente esses receptores. Cenas do próximo capítulo. Perceba, portanto, que o neurotransmissor não entra no outro neurônio, ele simplesmente se encaixa nesse receptor. Quando ele se encaixa numa espécie de chave e fechadura, e acho que agora o nome ficou autoexplicativo, né? A chave e a fechadura tem um encaixe bem específico, eles vão abrir uma porta para que haja a entrada ou a saída de íons, né? Lembra lá da aula de química dos cátions e ânions? Justamente esses cátions, esses ânions que podem entrar ou sair no próximo neurônio que vão concluir a transferência de uma informação neural. É evidente que os neurotransmissores não ficam para sempre ali encaixados nesses receptores. Na verdade, na prática, esse processo todo acontece no intervalo de tempo bastante curto. Depois que o cérebro entende que a transferência de informação já foi concluída, os neurotransmissores vão se desencaixar dos receptores e aí eles podem ser ou recapturados pelo seu neurônio de origem ou eles podem ser digeridos ali na fenda sináptica para que eles saiam e a transferência de informação cesse. E novamente dando um spoiler aqui dos próximos vídeos, eu pretendo logo falar sobre a ação das substâncias psicoativas, como o açúcar, o café, o cigarro, e essa ação tem a ver justamente com esse momento em que os neurotransmissores vão se desencaixar dos receptores. Cenas do próximo capítulo, fique ligado, eu agradeço que você tenha assistido esse vídeo, se você gostou, compartilhe, tchau!